nós estamos elevando o nosso pensamento até vós, entrando em comunhão com a espiritualidade superior, nos direcionando nesse estudo tão importante para o nosso crescimento. Rogando a Jesus que derrame sobre todos nós as bênçãos de saúde, de equilíbrio, clareando a nossa mente, para que a gente possa absorver essas orientações. Que Jesus esteja conosco, que os bons espíritos nos acompanhem e que nós, Senhor, possamos corresponder aos ensinamentos que acabamos de escutar, que acabamos de ler. Repetidas vezes nós lemos e precisamos introjetar isso dentro do nosso espírito. Se conosco nessa noite, Senhor, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos abrir aqui uma janelinha para nós começarmos. Começar. Vamos lá. Então, meus queridos, meus irmãos, nós paramos falando sobre Freud, né? Freud, Edmundo Freud, judeu, ele foi o primeiro a fazer essa análise mais integral do ser humano, né? De observar algo além do corpo. E ele, então, observou os histéricos, as pessoas histéricas, e ele cunhou um termo chamado psiquismo, psique, mas também ele falava de alma, tinha momento que ele falava de alma, tinha momento que ele falava de psique, mas ele não conseguia usar o termo espírito, justamente porque ele ficou focado, como nós vimos, na mediunidade de efeito físico, aquela que tem esse nosso polo de relação com a Terra, né? Nosso polo telúrico, telúrico significa terra. Então, Freud, a casuística de Freud é que fez com que ele não tivesse a mesma visão de Allan Kardec ou de outros, né? Por exemplo, de outros psicólogos e médicos da época. Pierre Janet, por exemplo, fala em espírito, ele fala em obsessão espirítica, mas porque eles estudaram os psicóticos. E o Freud, não, ele estudou as mulheres histéricas. E a histeria, ela é uma mediunidade de efeito físico, né? Ela é puramente anímica. Mas o que seria essa alma ou essa psique que o Freud tanto falava? Ele não conseguia compreender isso em profundidade, ele sabia que isso era algo que ia além do organismo, do corpo. Mas o que é a alma ou a psique, né? Então, o que nós temos que raciocinar, nós espíritas? Alma, para nós espíritas, né? Porque o Allan Kardec, lá, introdução do Livro dos Espíritos, ele já começa dando uma definição de alma, porque alma pode significar tanta coisa, né? Por exemplo, a alma da música, esse violão está sem alma, pode significar muita coisa. Para a doutrina espírita, alma é um espírito que está encarnado num corpo de carne, certo? O que significa que a alma não é
toda a realidade do princípio inteligente. Vamos pensar em nós, enquanto nossa personalidade atual, né? A Rosalva, por exemplo. A Rosalva, para nós, né, é alguém que tem uma data de nascimento, tem um CPF, e quando desencarnar vai ter uma data de desencarnação. Então, esse espaço-tempo, essas experiências que a Rosalva está vivendo nesta vida, definitivamente não significa a inteireza, a completude do que ela verdadeiramente é. Então, nós vamos ter que raciocinar que quando estamos encarnados, só uma pequena parte da nossa verdadeira realidade se apresenta na terceira dimensão, concorda? Vocês podem ir conversando aí comigo. É só uma pequena parte. Nós podemos até dizer que o que encarna, aquilo que se expressa no mundo material, no mundo físico, é apenas, vamos dizer assim, um pedacinho de nós que fica reduzido, certo? Para viver experiências de forma mais focada. Porque se ele tivesse acesso a todos os conteúdos do espírito, iria acontecer o que acontece no mundo espiritual, ele perderia foco. E na encarnação, né, nós precisamos de foco para que possamos viver aquelas experiências de forma eficaz, não é? Mas a alma é, então, essa expressão do princípio inteligente, que não é inteira, é um pedaço, vamos dizer assim, né? Mas como que a alma, ou psique, que o Freud chama de psique, certo? Como que ela vai se manifestar no mundo físico, certo? Porque a alma, ela não é o corpo, né? O Freud, às vezes, chamava de libido também, que ele dizia que a libido era uma força, tudo para o Freud estava vinculado ao sexo, porque foi a única coisa que ele analisou, né, as forças sexuais da alma. Tem até uma série de livros do psiquiatra e médico Jorge Andréa, as forças sexuais da alma, o quanto essa energia mediúnica, telúrica, é forte, né? Então, a via mediúnica, existe todo o nosso corpo, ele é um veículo mediúnico, mas existe como se fosse assim, um portal, uma via. Essa via mediúnica, esse sistema mediúnico do nosso corpo, que em verdade ele integra todos os nossos sentidos físicos, né? Visão, audição, né? Tanto que a visão substitui a visão da mediunidade. A gente pensa que vê com os olhos, a audição também. Então, vamos dizer assim, essa via mediúnica, ela é uma via de acesso da alma ao corpo. É como a alma consegue se conectar com o corpo. Então, é a ligação entre a alma, ou psique, né, e corpo. A alma, lembrando, esse pedaço de nós que veio fazer essa experiência. Quando nós perdemos o corpo e voltamos para o mundo espiritual, ou melhor, a gente fala mundo espiritual, mas ainda é matéria. O que acontece? Nós chegamos lá e vamos acessando outras experiências que tivemos em outras encarnações e experiências que tivemos também naquela dimensão que nós chamamos de dimensão espiritual. Então,
o nosso intelecto, nós acessamos grande parte do conhecimento que já tivemos. Nem tudo nos é permitido, às vezes, acessar, justamente para nós não nos descompormos, não perdermos um pouco até da nossa razão, porque nós podemos acessar um tempo em que as nossas emoções elas eram muito primárias, e aí haverá um grande sofrimento, porque nós vamos fazer uma análise com aquilo que nós somos hoje, de algo que passou, sem estarmos prontos para isso. No livro Nosso Lar, nós vemos a dona Laura e o marido, eles precisam acessar um pouco do passado deles, para programar a experiência na Terra, a próxima experiência. E eles só lhes é permitido regredir 300 anos, porque eles não suportariam regredir mais do que 300 anos. Então, com base nesses 300 anos, eles então fizeram um planejamento reencarnatório, né? Evidentemente que quando nós acessamos lá no mundo espiritual, vamos imaginar Dona Laura ou nós lá, acessando o nosso passado de experiências equivocadas, né? Isso vai trazer dores para a nossa alma. Então, nós vamos ter que viver experiências no corpo que irão filtrar essas sensações desequilibradas, né? Porque a energia, você não cria energia e você não destrói energia. Você só transforma a energia, certo? Então, aquelas energias que estão em desacordo, nós precisamos trabalhar novas experiências no corpo para depurá-las. Lembra? A sensação precisa ser depurada. Então, vamos imaginar a dona Lara, ela tem 300 anos de memória no mundo espiritual, só que ela encarna e ela não vai ter acesso aos 300 anos de memória. Ela vai começar a fazer experiências especificamente, tipo assim, X anos, então vem aquela experiência. Em que momento que vem aquela sensação que precisa ser depurada para o corpo? Ela vem pela via mediúnica, certo? Pela via mediúnica, e numa quantidade que nós possamos suportar, certo? E ela vai se manifestar em forma de depressão, gente, porque são as dores da alma. São as dores da alma, certo? Como que o corpo vai receber essa memória, né, que vem? É uma recordação, é uma sensação de dor que chega às dores da alma. Vocês estão entendendo, né? Então, há um pulso mediúnico, há um momento em que se abre, por isso que o adolescente, ele sofre tanto, e normalmente as depressões, elas começam na adolescência, né? De forma grave, porque ele começa também a ter as recordações, essas. A mediunidade, ela se abre mais, né? Aquele pulso mediúnico, e caem as dores da alma pela via mediúnica, certo? E aí, a depressão somente se manifesta no corpo pelo canal mediúnico. Então, ela vem pelo canal mediúnico. Então, veja só. O que ocorre? Vamos ler aqui o que é psíquico e o que é psiquismo, tá? Que tem a ver com essa palavra psique, que tem a ver com alma, isso aqui tudo é estrutura da nossa alma, né? Então, o psiquismo, ele é uma estrutura da alma, ele é uma faculdade, uma capacidade
que nós temos que permite ao ser integral, aqui é o princípio inteligente, expressar as suas emoções. Em verdade, quando a gente usa emoções, nós estamos falando de sensações. Porque os orientais, eles dizem o seguinte, que emoção é sempre algo superior. A emoção está relacionada com o amor. E o amor nunca é negativo, né? O amor não precisa ser depurado, ele já é uma sensação depurada. Mas nós usamos emoções para as pessoas compreenderem melhor. Mas em lei de amor está lá, são sensações. Para expressar as suas emoções ou sensações e relacioná-las com o meio. Então, é um pouco diferente da mente. Aqui, ó. Vamos lá. É capacidade que o corpo físico possui de permitir que as emanações do espírito imortal reverberem no mundo material. O espírito imortal vai fazer a experiência de 300 anos na Terra. Eu acho que a dona Laura, ela recordou 300 anos, mas ela não ia resolver problemas de 300 anos em uma encarnação, né? Os espíritos, eles começam devagar. Vocês já ouviram falar, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Não é? Isso é a maior verdade. Por quê? Porque, claro, quanto mais nós vamos depurando alguma coisa, vem outra. Entenderam? Vem outra dor da alma para a gente trabalhar. E assim vai. Então, o psiquismo é essa faculdade que nós temos, mas que ela ainda está no corpo físico. E que permite, então, que essas vibrações de dor reverberem, né, no mundo material. A mente, ou mental, então a diferença entre psiquismo e mente, a mente é a faculdade que permite ao ser expressar as faculdades intelectuais de memória, de gerência, realizar associações, elaborar raciocínios abstratos, criar e imaginar, certo? Então, a associação da mente com o psiquismo, porque a fé, ela está aqui, ó, na mente. A fé está no raciocínio, está nas nossas capacidades de fazer raciocínio abstrato, de imaginar, mas a imaginação correta, que nos permite, vamos dizer assim, criar cenários, porém, cenários passíveis de serem realizados, né? Então, quanto mais a mente ela está saudável, maior a capacidade que nós vamos ter de expressar essas faculdades intelectuais de memória e fazer gerência, né? Fazermos conexões. O que é a fé, se não uma capacidade de nós fazermos conexões? Por exemplo, eu tenho fé que eu vou conseguir que esse meu pequeno comércio que eu estou colocando aqui hoje, que ele vá dar resultados. Mas essa minha fé está baseada em quê? Ela tem que estar baseada em um raciocínio lógico, em um planejamento que eu fiz antes. E aí, em que eu faço um planejamento, eu faço uma análise de cenário, tudo isso é a mente que consegue fazer. Faço associações com outras, vamos dizer assim, outras atividades comerciais de mesma iguais, e vou então, vou estudar, vou fazer um curso no Sebrae, e então eu chego à conclusão que aquilo é possível, e eu consigo o quê? Enxergar o resultado. E por isso que eu tenho fé, porque eu consigo enxergar o resultado. A fé é isso, né? O psiquismo é a nossa capacidade de expressar as nossas emoções, as nossas sensações, relacionando com o meio. Então, um psiquismo desequilibrado, ele não vai
ter essa condição. Aí ele vai expressar as sensações dolorosas que chegam num comportamento inadequado, porque ele está adoecido, assim como a mente, quando ela está adoecida, também ela não consegue realizar o que precisa ser realizado. Então, às vezes, nós falamos assim, temos que controlar o pensamento. Mas como que a pessoa vai controlar o pensamento se ela tem uma mente em desequilíbrio? Se o psiquismo dela está doente, ela não vai controlar pensamento nenhum, né? Então, o pensamento não vem primeiro. Primeiro vem as sensações. Primeiro que vem. Então, a depressão, aqui já é uma expressão de doença, né? A depressão, vamos considerar a depressão aqui, essa dor da alma, tá? Tem até um livro que chama As Dores da Alma. Então, vem aquela memória dolorosa de uma experiência na qual fracassamos, certo? Então, ela vem. E pela via mediúnica do corpo, ela vai alcançar uma estrutura, uma glândula que nós temos que se chama hipófise. Então, vem ao pulso mediúnico, vem aquela dor da alma, né? Ela, como num tobogã, vamos dizer assim, ela escorrega. Vamos imaginar o corpo, que no meio, mundo espiritual, né? Mundo espiritual, quarta dimensão, vamos dizer assim, né? O nosso ser mais integral, que ele não está se expressando inteiro aqui, e o mundo físico. Então, vem para nós trabalharmos essa sensação específica, né? Seja ela qual for. Então, ela vem, cai no corpo, pela via mediúnica, ela alcança a hipófise. E aí, o que vai acontecer com a hipófise, gente? A hipófise vai receber uma carga magnética. Porque a pessoa fala assim, o que vem? A pessoa diz assim, ó. A pessoa que tem depressão, ela tem muito cortisol no sangue. Então, o médico vai dizer assim, que é o cortisol que gera depressão. Mas não é. É a dor da alma que faz a hipófise produzir cortisol, entendeu? É isso. Então, vem aquele magnetismo e vai estimular a hipófise a produzir um hormônio, que nós não somos da área da medicina, tá? Não precisamos nem decorar isso, mas só para a gente ter uma ideia. Como isso é físico, é orgânico, e às vezes no centro espírita isso não é observado e é tratado pura e simplesmente como uma obsessão da pessoa. Ela não está obsediada, ela está sofrendo algo dela mesma, né? Aquela dor que veio, ela não soube, a estrutura psíquica dela é frágil, então vai lá para a hipófise, produz esse hormônio aqui, ó que nome complicado, adrenocorticotrófico, certo? Esse hormônio que a hipófise vai produzir, ele vai fazer com que a glândula adrenal produza o cortisol. Então, por isso que a pessoa deprimida, ela tem cortisol. O que o cortisol vai fazer? Ele vai fazer com que o sistema imunológico seja deprimido. O cortisol deprime o sistema imunológico, por isso nós temos que ter cuidado para não ficar tomando muita injeção de corticoide, né? Às vezes a gente precisa. As defesas imunológicas, então, ficam deprimidas. Em sendo assim, olha só como é um dominó. O que vai acontecer? A tua defesa... veio aquela depressão do mundo, lá do teu ser integral, fala assim, agora você... Essa sensação tem que ser depurada no corpo, porque é um problema que você desenvolveu no corpo, então você tem que ser curado no corpo. Então, vai. Essa sensação, ela chega, estimula a hipófise produz esse hormônio. Então, é uma coisa. Aí, chega no momento em que
as defesas imunológicas estão deprimidas, e assim sendo, há uma produção de uma proteína lá chamada interleucina 1 e outros fatores, né, que nós não somos da área da medicina. Mas esses fatores, eles vão interferir no nosso organismo, né? É isso que vai acontecer. E aí a gente começa aquela via sacra, né? De psicólogo em psicólogo, de terapeuta em terapeuta, de médico em médico, porque os médicos também, ele só, tá com cortisol, vamos resolver o problema do cortisol. Tá com baixa imunidade, vamos resolver o problema da imunidade, mas não resolve a causa real, né? Então, por que nós permitimos que esse padrão de depressão ele venha pela via mediúnica? E, às vezes, tem aquele padrão que vem na hora que nós precisamos realmente trabalhar, mas tem uns que vêm fora de hora. E esses padrões depressivos que vêm fora de hora, eles ocorrem em função do nosso comportamento, gente. São experiências que nós vamos criando. Veja só. Vou dar um exemplo. Como que nós fazemos com que venha um padrão que não era para vir naquela hora? Uma criança, por exemplo, né? A criança, ela está sendo educada de uma forma com castigo físico, né? Violência doméstica, está submetida a violências domésticas. Então, quando essa criança é submetida a algum tipo de violência, pode acontecer de arquivos que não eram para descer naquele momento, eles sejam abertos, porque a pressão sensorial, a dor muito grande no corpo, né? A frustração, a tristeza daqui, ela vai puxar um padrão da alma. Então, a criança pode passar a ter muito cedo problemas psíquicos, problemas mentais, simplesmente por causa de uma educação violenta, que não era para acontecer. Não estava ali, vamos dizer assim, definido que aquilo iria descer naquele momento. Aquele padrão depressivo, ele iria vir no momento em que ela estivesse em melhores condições de solucionar aquela problemática. Outra questão também comportamental. O Sérgio dá um exemplo, que eu vou repetir o exemplo dele. A pessoa, está tudo bem com ela entra, lembrando, né, cada hora e meia a gente tem um pulso mediúnico, a gente está mais aberto para absorver magnetismo, tanto do meio quanto do mundo espiritual, seja de onde for. Então, a pessoa entra no elevador, tá? Aí não tem o que falar, fica um olhando para a cara do outro, né? Aí fala assim. Aí começa a falar do político, começa a falar mal de político, né? E o que acontece nessa hora? O padrão vibratório dela vai abaixar. Ela vai ter uma sensação de tristeza, né? Ela vai ficar abalada. Até o meu filho, Jonatas, ele estava dizendo assim, mãe, eu vou parar de olhar a rede social porque está me abatendo demais. Eu falei, pois é. Às vezes a gente tem que dar um tempo mesmo, porque é um desequilíbrio. Então, o que ocorre? Começa a falar mal e aí gera no corpo sensação de tristeza, certo? A célula fica
naturalmente encharcada da sensação da tristeza. Se você tem um obsessor, ele vai perceber, ele vai também, pode te induzir a esse comportamento, para te levar a um grau de tristeza. E ele, então, aí você vai sintonizar com esse obsessor. O que ocorre? O obsessor, ele vai utilizar daquela característica da mediunidade que se chama amplificação, superlativo, e aí a pessoa vai começar a imaginar que é o fim do mundo, que o Brasil acabou, a gente fica pensando isso, o que vai ser de nós, enfim. Isso se ele não estabelecer, às vezes, uma discussão ali dentro do elevador com a pessoa, porque às vezes a pessoa é de uma outra corrente política, estou dando esse exemplo, pode ser qualquer outra coisa, pode ser time de futebol, né? E aí, então, começa essa pequena tristeza, ela fica amplificada. Aí abre o elevador, né? E, então, já há ali uma interferência espiritual, não é só um padrão da pessoa mesmo. Aí a pessoa entra em casa, né? Ela entra em casa, aí o que ocorre? Ela já está num estado com excesso de energia, com excesso de dor, às vezes com ódio, e ela precisa transferir aquilo para alguém, igual uma cobra que está cheia de veneno. Dizem que as cobras, todos os dias, elas têm que morder alguma coisa, né? Uma madeira, seja o que for, para sair o veneno das glândulas. É a mesma coisa. Só que quem é que fez a primeiro pensamento equivocado, né? Então, ela vai entrar em casa, se for o marido, já vai procurar problema. Já notou que às vezes a gente entra em casa, a gente entra meio atacado, né? Chegou atacado da rua, aí já entra e já vê que ali tem um sapato jogado de qualquer jeito, toalha em cima da cama, não sei o que, a gente fica procurando problema, né? E isso faz com que o nosso corpo puxe padrões de igual teor do espírito, que não iam descer sozinho. Porque é uma experiência psíquica, ó. Psiquismo é a faculdade que permite ao ser expressar as suas emoções e relacioná-las com o meio, né? Então, quando o psiquismo, que é uma faculdade do corpo ali nossa, ele está em desequilíbrio e nós passamos a ter esse tipo de comportamento, as nossas sensações ficam alteradas, vai ocorrer uma coisa interessante no corpo, que nós vamos chamar de atavismo celular. As experiências psíquicas de sensações, elas ficam memorizadas, elas ficam registradas no corpo, criando um atavismo. Atavismo é o seguinte, é como se você sempre voltasse para o mesmo lugar. Isso que é atavismo, né? Um pensamento atávico, a pessoa sempre está pensando no passado, sempre está pensando, é um atavismo, certo? Então, a tua célula memoriza. De tanto você repetir padrões comportamentais inadequados, padrões psíquicos de raiva, de ódio. Tem pessoas que elas parecem que treinam para ser mal-humoradas. Elas têm sempre aquela face, assim, você olha, ela está sempre com a face, vamos dizer assim, pesada, né? Você olha e você já fica até pensando o que vai vir dali, né? E essas experiências, elas são viciantes. Quanto mais a pessoa é mal-humorada,
mais ela fica mal-humorada, porque ocorre isso, um atavismo celular na célula. As nossas células, elas têm vida própria, né? Nós sabemos disso, elas são seres que nos servem, né? Então, essas experiências psíquicas inadequadas, elas, às vezes uma briga que você tem que ele fica memorizado. Você vai ter que dar um jeito de filtrar isso de alguma maneira, para tirar isso de você, porque senão você vai atrair. A pessoa assim, eu vou atrair espíritos de mesmo teor. Mas o maior problema não é atrair espíritos de mesmo teor. O maior problema é que você vai puxar do espírito padrões psíquicos depressivos. Você vai puxar de você mesmo, pela via mediúnica. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. A célula, ela fica com aquela memória, né, de raiva, de ódio, de cólera, seja o que for, que é o início da depressão, um padrão depressivo. A depressão, ela cicla com tudo isso, né? Então, esse conjunto de célula aqui, quando há um pulso mediúnico, porque o corpo, nós aprendemos, ele interfere, no espírito, assim como a matéria interfere no espírito, assim como o espírito interfere na matéria. Então, esse conjunto celular, ele vai magneticamente puxar padrão de comportamento depressivo. Aí a pessoa vai ficando viciada naquele padrão de comportamento. Aí a pessoa ela fica viciada. É a célula dela que vai buscar. Não é um espírito, é a célula cerebral dela, vai lá e puxa aquele padrão. E o que é que nós temos de padrão depressivo na alma? Muito, né? Só que não era para isso acontecer agora. Era para nós estarmos focados em outras experiências mais simples, para nós irmos assim, vamos dizer, depurando algumas sensações, que quando a sensação depura, ela retorna para o espírito, e ela faz uma alquimia lá. Mas se nosso comportamento é inadequado, vai ocorrer isso aí. Então, o tratamento espiritual e a psicoterapia não são eficazes. Pode fazer tratamento espiritual, não vai ser eficaz. Algumas pessoas precisam que se interfira nesse ciclo, tomando uma medicação, porque fica um ciclo vicioso. Ela fica irritada, puxa um padrão, aquele padrão se amplifica, e assim vai. Tira o obsessor, mas não adianta tirar o obsessor. Ela continua com aquele padrão comportamental. O que aí o cuidado do centro espírita? Às vezes o centro espírita fala assim, que a pessoa não precisa de médico, só o tratamento espiritual vai resolver. Ou só o psicólogo vai resolver. Gente, não é assim, né? Por quê? Algumas pessoas, elas precisam que se interfira nesse ciclo vicioso. E aí, como? Tomando uma medicação. O que a medicação vai fazer? O que o remédio vai fazer para a pessoa que está em depressão grave? Ela vai fazer uma coisa só. Ela vai quebrar o ciclo atávico celular da rotina negativa que se criou, dando uma moratória para a pessoa fazer o quê, gente? Se rearticular. Então, o remédio vem, ele faz um bloqueio nesse ciclo atávico, porque a célula cerebral ela vai buscar lá aquele padrão do espírito, né? Padrão da alma, padrão de doença. O remédio, ele normalmente são medicações que elas têm, vamos dizer assim, puxam a pessoa para a terra, né? Elas são à base de metais pesados, então ela quebra esse ciclo, né?
Ela cria uma camada ali, vamos dizer assim, de matéria densa, e a pessoa melhora. No entanto, quando ela melhora, ela precisa, sim, do tratamento espiritual, ela precisa aprender o evangelho de Jesus, ir no centro espírita e trabalhar no bem, fazer psicoterapia, porém é psicoterapia comportamental, com base religiosa, não pode ser a psicoterapia freudiana, porque o Freud não enxerga o espírito, né? Não tem que prestar atenção qual é o seu terapeuta, se ele é freudiano, se ele é junguiano. E tem que ser essa psicoterapia de comportamento, em que a pessoa vai trabalhar comportamento. Porque ela adoeceu por causa do comportamento. Então, toda cura é atributo da pessoa. Vocês entenderam? Essa questão do atavismo celular? Quanto isso é importante? Então, no centro espírita, é muito importante nós termos a percepção de que aquela pessoa precisa de médico, precisa de psiquiatra. E não ficar mandando ela aguentar. Não vai. Nós vemos no centro espírita pessoas que andam sempre em círculo, elas estão sempre com o mesmo problema. Passa 10 anos, ela está ali falando da mesma problemática, né? Aqueles grupos que duram 10, 20 anos, a mesma problemática, ela não sai daquilo. É um ciclo, é um vício, né? Então, ela precisa de escuta qualificada, precisa de tratamento, precisa de ajuda, né? E, principalmente, lógico, trabalhar no bem, porque é isso que vai nos curar. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando no final aí da nossa apresentação, porque é muita coisa para meditar, né? Então, eu vou até desligar. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer sobre isso, alguma pergunta. Porque eu acho que nós vamos demorar bastante nesse assunto, mas ao final do nosso seminário ele fica assim bastante mais científico, é só para a gente ir cada vez compreendendo melhor. Mas, Malvina, fala, meu amor. Pela primeira vez, eu entendi melhor a depressão, Mari. Fala mais alto, amor, que eu não escutei. Pela primeira vez, eu entendi melhor a depressão. Ah, que bom. É, a depressão. A gente pensa que, deprimir, né? Mas ela tem uma relação muito direta. Como ela chega aí. E é bem compreensível quando você adoece. Depois eu vou te contar através de um vídeo uma situação que eu passei. Agora que eu estou entendendo. Nossa, foi muito boa essa aula, viu? Vou dar um outro exemplo, né? Que a gente chama, os médicos chamam de depressão exógena, né? É isso que eu falei da criança, que apanha muito do pai e da mãe, né? Então, ela passa a ter uma depressão, o médico fala que a causa é aquela, mas, na verdade, tem criança que apanha e não faz depressão, mas é porque ela tinha aquilo na alma dela. Às vezes, a perda de uma pessoa que era nossa referência, né? A perda de uma pessoa que era a sustentação da família. É um filho que, né, Leni, que precisa viajar, que passou no emprego, uma coisa assim. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra num ciclo atávico. A gente entra numa tristeza, e essa tristeza vai puxar padrões. Entenderam? É coisas que vêm de fora. Às vezes, vamos dizer assim, uma expectativa que nós temos a respeito de um projeto e ele falha e nós nos frustramos e aí
entramos numa tristeza, essa tristeza é nossa, mas aí rapidamente nós vamos buscar um padrão da alma. Então, é isso. E lembrando que muitos de nós já nascemos com esse atavismo celular. Você já nasce com a doença instalada no corpo, as células, de tal maneira, outras encarnações, isso foi ficando tão forte no organismo, que quando ela recompõe um corpo, esse corpo vem cheio de atavismo, de memórias. E então, é preciso muito amor, né? Muito amor de fora. Nós estamos vendo as crianças autistas, estamos completamente desconectadas da Mãe Terra, né? Os autistas, eles vivem, muitos deles, no mundo paralelo, né? Eles não têm conexão com a Terra, não é? E por que isso, né? Eu me lembro que há 40 anos atrás, 35, conversando com o Alberto Almeida, que é um médico do movimento espírita, de Belém do Pará, terapeuta transpessoal, ele disse para mim, Márcia, essa geração fez uma gênese de doenças mentais por causa do processo de urbanização que ocorreu desde o século XIX, a industrialização e tal. Então, houve uma pressão tão violenta nas pessoas, e guerras, e Primeira Guerra, e Segunda Guerra, que isso fez uma gênese de doenças mentais. Né? A pessoa já nasce doente. E aí, só o amor vai curar isso, né? Nós vamos ver mais à frente. Mais alguma questão, gente, que alguém queira falar? Dar algum testemunho? Deu para entender? Israel, entendeu, Israel? Sim, Israel entendi bastante. Ah? Entendi bastante, até eu estava precisando ouvir umas coisas que ela falou aí. O Israel, gente, ele vive rindo. Se você só puxa alegria, só padrão de alegria, Israel. Você é a alegria da nossa vida. No céu. Continua assim, viu? Mas por quê, gente? O Israel, ele está em contato direto com o povo, né, Israel? Com as crianças, quer coisa melhor? Está em contato com criança, está limpando o chão, está cuidando na cozinha, fazendo comida, ajudando. Isso aí não tem tempo, né, Israel? Né? Então, é isso. Então, lembrar, nós não podemos subestimar médico, nem remédio, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem achar que o centro espírita vai resolver tudo. Né, Rosalva? Não é? A gente fica culpando os espíritos e, no entanto, existe a ciência, né? E nós temos que recorrer à ciência também. Porque, de repente, é alguma coisa que está faltando fisicamente que a gente não complementa, está faltando. Vitamina, talvez. Alguma coisa que está faltando no nosso organismo e a gente fica achando que tudo é espiritual. É o grande problema do fanatismo, né? Do pessoal achar que tudo é a química cerebral, ela fica danificada, às vezes de uma encarnação para a outra. E aí, como é que tu vai trabalhar essa química cerebral, né? Aí a medicina vai avançando. Então, às vezes, a gente vê isso, as pessoas exigindo da pessoa que está doente ali na sua frente, exigindo que ela tenha um comportamento que ela não vai dar conta. Nunca. Né? E às vezes ainda por cima, Exatamente. ela tem uma família complicada,
né? E aí ela vem, às vezes, reclamar da família, a pessoa, não, você tem que aguentar, porque não sei o quê. E aí que ela entra mesmo em perturbação, né? Então, nós temos que ouvir muito, gente, e falar pouco, sabe? Ouvir as pessoas, escutar, meditar no que elas estão falando, né? E aí, às vezes, falar assim, olha, me deixa pensar nesse teu problema uma semana a mais, para eu meditar, o que será que pode ser, qual que será a melhor solução, mas às vezes a gente vê ali a pessoa já dando receita na hora, né? Então, cuidado que temos que ter, né? É isso, igual o Mahatma Gandhi, né? A mãe veio pedir para ele falar para o filho dela não usar açúcar, que ele era diabético. Aí o Mahatma Gandhi falou assim, volta daqui uma semana, para eu falar isso para ele. Daí uma semana ele falou, meu filho, não coma mais açúcar. Aí ela disse assim, mas por que você demorou uma semana? Ele disse assim, porque eu comia açúcar. Então, eu não tinha noção de como seria ficar sem açúcar, né? Então, eu precisava ter autoridade moral para dar receita para o outro, né? Então, gente, é isso. Tudo bem aí, né, Eliseu? Estou vendo você aí, né? Bonitinho. Tudo bem. É como o cara fala, toma esse comprimido aqui para dor de cabeça, quando a cabeça está doendo é a dele, né? Então, nós vamos fazer a nossa oração final. Eu vou pedir para a Leni, né, Leni? Você pode fazer a nossa oração, Leni? Posso sim. Então, vamos ouvir a oração da Leni. Querido Pai, querido Mestre Jesus, amigos benfeitores do plano maior, nós elevamos essa prece até vocês, e eu te peço, Senhor, em particular, que cuida da nossa amiga Vilma, que está numa situação bem delicada, que precisou ser entubada nessa tarde, que faz parte do nosso paz e harmonia. E nós rogamos não só para ela, mas para todos os doentes, todos aqueles ou que estão em casa, que estão na rua, onde for que precisar da tua assistência, ó Pai, que Jesus possa entrar no mais íntimo e curar. Mestre, obrigado por tudo, por esse estudo maravilhoso. Obrigado por essa noite, mais uma que o Senhor nos dá de presente. Que possamos ser gratos sempre pela vida. E como ser grato, Pai? Sendo alegre, levando alegria, acolhendo. Mestre, obrigado por tudo. Muito obrigado. Fique sempre conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Graças a Que Deus. assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.